This meeting is being recorded. Jesus amado, aqui estamos reunidos, Senhor, para mais um culto evangélico no lar que é teu e que nos abriga, que nos recebe. Que neste momento sejamos envolvidos pelo teu amor, pela tua misericórdia, inspirando-nos no estudo dos ensinos, para que neles nos aprofundemos. Que neste momento também oremos, Mestre, por todos aqueles que amamos, por nós mesmos, os nossos lares, e também oremos pelo nosso grande domicílio cósmico que se constitui a Terra e toda a nossa grande família planetária. Em teu nome, pois, no nome de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, permite-nos, Senhor, aqui iniciarmos nosso momento evangélico desta noite, louvando-te e louvando a Deus, hoje e sempre, que assim seja. Como consta da nossa programação, na noite de hoje nós comentaremos sobre o tema Não creais em todos os espíritos, constante do capítulo 21, itens 6 e 7 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Dessa forma, vamos então para a nossa leitura do texto. Não creais em todos os espíritos. Nós vamos iniciar no item 6 com a primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1. Meus bem-amados, não creais em qualquer espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Vamos então ao comentário de Kardec. Os fenômenos espíritas, longe de abonarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas apraz dizer, golpe mortal desferem neles. Não peçais ao espiritismo prodígios, nem milagres, porquanto ele formalmente declara que não os opera. Do mesmo modo que a física, a química, a astronomia, a geologia revelaram as leis do mundo material, o espiritismo revela outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual, leis que tanto aquelas outras da ciência são leis da natureza. Facultando a explicação de certa ordem de fenômenos incompreendidos até o presente, ele destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso. Quem, portanto, se sentisse tentado a lhe explorar em proveito próprio os fenômenos, fazendo-se passar por Messias de Deus, não conseguiria abusar por muito tempo da credulidade alheia e seria logo desmascarado. Aliás, como já se tem dito, tais fenômenos por si sós nada prova. A missão se prova por efeitos morais, o que não é dado qualquer um produzir. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita.
pesquisando a causa de certos fenômenos, de sobre muitos mistérios, levanta ela o véu. Só os que preferem a obscuridade à luz têm interesse em combatê-la. Mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. O Espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. A dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que passaram da terra para a erraticidade e tomam nomes venerando-os para, sob a máscara de que se cobrem, facilitarem a aceitação das mais singulares e absurdas ideias. Antes que se conhecessem as relações mediúnicas, eles atuavam de maneira menos ostensiva pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, audiente ou falante. É considerável o número dos que, em diversas épocas, mas sobretudo nestes últimos tempos, se hão apresentado como alguns dos antigos profetas, como o Cristo, como Maria, sua mãe, e até como Deus. João adverte contra eles os homens, dizendo: meus bem-amados, não acrediteis em todo espírito, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O Espiritismo nos faculta os meios de experimentá-los, apontando os caracteres pelos quais se reconhecem os bons espíritos, caracteres sempre morais, nunca materiais. É a maneira de se distinguirem dos maus os bons espíritos que, principalmente, podem aplicar-se estas palavras de Jesus. Pelo fruto é que se reconhece a qualidade da árvore. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não os pode produzir bons. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade dos seus frutos. Bem, então temos aqui a leitura do nosso texto para a nossa reflexão de hoje e vamos passar então a pensar um pouco sobre ela. O que nós temos aqui neste texto de Kardec, precedido pela Epístola de João? Nós temos uma das recomendações mais importantes que temos dentro da doutrina espírita, ao contrário do que muitos pensam, de estarmos atentos aos ensinos dos espíritos. É muito importante que a gente pense que, comumente, a mensagem espiritual nos chega com uma certa facilidade, ainda mais que hoje a mediunidade está bastante disseminada. Entretanto, o que nos recomenda aqui o trecho evangélico é a atenção sobre a natureza espiritual destes que se comunicam por intermédio dos médiuns. Nós vimos a observância dos falsos cristos e falsos profetas relacionados aos encarnados. Mas Kardec vem nos advertir, comentando a Epístola de João, de que os falsos cristos e falsos profetas não estão somente entre os encarnados, e muito mais do que entre os encarnados,
eles rorejam, eles são profusos na vida espiritual, porque na relação com o mundo espiritual, o Espiritismo nos ensina de que nem todos os espíritos que vivem do lado de lá, e formam até a grande maioria, desenvolveram seu senso moral, aproveitaram a reencarnação para o desenvolvimento do senso moral. E muitos deles, quando não são decididamente maus, não são aqueles que decididamente querem ensinar o mal através de mil sofismas, através de mil embrumações que enganam até os mais atentos, eles podem ser espíritos que Kardec vinha chamar de pseudo-sábios, espíritos que têm por si mais autoestima e das suas qualidades do que realmente as têm para ensinar. Então, esse ponto de vista doutrinário, ele é extremamente importante para sabermos se o espírito vem de Deus ou se trata de algum espírito brincalhão, de algum espírito fascinador, de algum espírito que é decididamente malévolo, mas que procura enganar com ensinos que muitas vezes nem o médium, nem os circunstantes, nem mesmo o público se apercebe dos enganos que há nesses ensinos. Bem, dado esse panorama geral, então, vamos começar aqui pela primeira observação que Kardec faz e que muitas pessoas esperam que o Espiritismo ofereça, que são os prodígios, milagres. As pessoas acham que os espíritos podem fazer coisas extraordinárias, maravilhosas, e isto não é verdade. O Espiritismo, ele opera dentro das leis da natureza. O Espiritismo opera dentro das leis naturais. E milagres não fazem parte das leis naturais. O que nos ensina Kardec, e isso está muito bem explicado na Gênese, é o que é chamado de milagre, de miraculoso, é porque está dentro de uma linha de acontecimentos que ainda não foram conhecidos pela ciência. Então, o Espiritismo não se ocupa de milagres, não faz prodígios. E quando a gente vai para um centro espírita ou lida com alguém que se diz espírita e que está propondo tais coisas, podemos duvidar da natureza dessa pessoa, da sua mediunidade e dos espíritos que, por ela, atuam ou intervêm no mundo material. O que o Espiritismo, em verdade, vem nos dizer é que nós devemos estabelecer as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual dentro da ciência, dentro das leis da natureza. Ou seja, quando nós nos relacionamos com os espíritos, devemos compreender que eles estão, sim, em um plano mais sutil que o nosso, mas estão também submetidos às leis divinas, às leis naturais, às leis da natureza, e, portanto, não podem fazer o que eles querem ou bem entendem, ou que espíritos infelizes podem prometer para os incautos. Quanto mais superior é o espírito, mais ele se submete às leis divinas, ou seja, ele não usa nem abusa de poderes. Ele não se utiliza do que Kardec vem chamar o domínio do maravilhoso. Eles operam dentro da lei de causa e efeito, dentro das leis que orientam a vida kármica dos encarnados e desencarnados, e sempre sob a permissão das hierarquias mais altas do que aquelas em que os bons espíritos atuam. Então, o Espiritismo não ressalta o maravilhoso, pelo contrário, desconstitui pela sua razoabilidade,
pela sua razão e pela sua racionalidade, o domínio do maravilhoso. E aí, como é que a gente pode entender a tarefa de um espírito, a tarefa de um médium? É pelos efeitos morais, nos explica Kardec. Não é pela condição maravilhosa de produção de efeitos físicos, aqueles efeitos que demonstram para nós a vida material, a vida materializada dos espíritos desencarnados. Não são as demonstrações fartas, abundantes, de capacidades mediúnicas nos efeitos inteligentes, na psicografia ou na psicofonia que o médium produz, ou que os espíritos produzem por ele, mas sim pelos efeitos morais. O que quer dizer isto? Né? É por aquilo que o médium, o espírito, ambos trabalhando, levam a mudanças morais substanciais nas pessoas, a aspirações espirituais, ao serviço do bem. Isto é que indica a missão do espírito. Não é das operações milagrosas que realizam, não é das desobsessões simultâneas que os espíritos venham a realizar. É muito interessante que as pessoas, quando não têm uma formação consistente no espiritismo, vão para aquele centro espírita em busca de um médium forte, de um guia forte, que leva aí o médium de estudo, o espírito de estudo, para resolver o problema da pessoa. E os espíritos superiores e um médium educado não atuam desta forma. Por quê? Porque sabem que as provas por que passamos, até as nossas doenças, as nossas mazelas e dificuldades, muitas vezes não podem ser removidas, não podem ser demovidas para o próprio benefício do encarnado que está suplicando ajuda. Muitas vezes a cura de um mal, a solução de um problema, vai produzir adiante um problema muito maior do que se a pessoa se mantiver naquele, tentando sair, claro, com ajuda fraterna, com apoio fraterno, mas não com uma solução que se chama de miraculosa. E aí Kardec, vamos retomar aqui essa ideia, nos fala dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que são falsos cristos e falsos profetas da erraticidade. Eles não se pejam em tomar nomes venerados, respeitáveis, para que a aceitação de suas ideias seja mais rápida, mais imediata, mesmo que elas sejam as mais absurdas. E isto nós estamos vendo abundantemente no nosso movimento, no movimento espírita, para não falarmos de outras áreas que traquejam com a mensagem de espíritos desencarnados, mas que não são necessariamente espíritas. E a gente vê os espíritos levantarem sistemas de ideias que muitas vezes não parecem ter a menor noção, não ter a menor possibilidade de comparação com a realidade observável. E nem mesmo com uma intuição mais apurada, tal a grosseria dessas ideias, tal a condição estapafúrdia dessas ideias, a desconexão que existe entre elas, a falta de lógica, a falta de razoabilidade e a falta de racionalidade, que é o que nos ensina Allan Kardec. Então, João nos diz para não acreditarmos em todo espírito, em todos os espíritos que se comunicam, mas que nós vejamos se eles são realmente de origem espiritual elevada. Se vem de Deus, quer dizer, se são elevados. Se eles estão orientando para uma condição mais elevada, mais frutífera. E aqui Kardec termina o comentário falando sobre o julgar os espíritos pela qualidade de suas obras. Como Jesus ensinou que deve-se medir uma árvore pela qualidade dos seus frutos. Ou seja, como é que nós podemos entender se um espírito efetivamente é um bom orientador de um grupo, de um centro espírita, de um médium?
é pelos frutos morais. Lembremos, frutos morais, não são frutos físicos, de curas de doenças, são os frutos morais. O estímulo às pessoas a fazer mudanças de natureza moral. E moral aqui não é só de moralidade, né? Não vamos confundir moral com moralidade. Moral é de adotar uma atitude mais ética frente ao outro, frente a si mesmo, frente à sociedade, pensando no bem comum, pensando no bem do outro, não é? Quer dizer, de dar à vida significado, essência, qualidade, de ser retirado da cegueira que parece pervadir o nosso planeta, principalmente neste momento, principalmente no Brasil. Então, é esta a frutificação moral que se espera, a frutificação da educação intelecto-moral, da educação, da melhor forma de educação que podemos pensar. Esses são os frutos. E não fazer do centro espírita ou do médium um vórtice de eventos espetaculares, um vórtice de eventos magníficos, maravilhosos. A gente já viu que recentemente fomos abalados, não é? pela situação infeliz de um médium que não era espírita, mas era referenciado como espírita, que fez curas maravilhosas, extraordinárias, e foi entrevistado por uma famosa entrevistadora americana, tido como um santo, enfim, e vimos o que aconteceu. Ou seja, é exatamente isso que o capítulo está nos ensinando. Certos espíritos maus podem, e o nosso Raimundo falou isso aqui semana passada, eles podem curar pessoas, podem resolver problemas, podem dar aquilo que as pessoas estão pedindo, fazendo-se passar por espíritos bons. E os espíritos verdadeiramente elevados não necessariamente curam, não necessariamente nos ajudam a resolver problemas materiais. Porque os espíritos superiores sabem que este processo pertence a nós. A responsabilidade é nossa. E nós temos que fazer o nosso trabalho para podermos ter os méritos das nossas conquistas. E que, se às vezes não obtemos aquilo que desejamos, como a cura, como a solução de um problema, seja ele qual for, é porque aquilo é necessário para exercitar a nossa paciência, a nossa humildade, a nossa inteligência, a nossa persistência, a nossa fé. E é isto que os espíritos ensinam. Então, quando a gente vai ao encontro de médiuns, de um centro espírita e de espíritos guias que procuram facilitar a sua vida, isso pode até nos agradar, comumente nos agradará, né? Quer dizer, a mim particularmente não, mas muitas pessoas dirão, que centro espírita é excelente, tem um guia maravilhoso, ele me deu um conselho, resolvi tudo. O médium é formidável, fez coisas maravilhosas, mas você poderá estar justamente sendo guiado por um cego que conduz outro cego, e se há um cego conduzindo outro cego, ambos podem cair no abismo. Então, o Espiritismo, ele nos livra dos falsos cristos, nos livra dos falsos profetas, tanto encarnados como desencarnados, porque nos dão a verdadeira dimensão, ou a dimensão mais veraz que podemos conhecer sobre o que é um bom espírito, sobre o que é um bom médium, sobre o que é a conduta fiel à proposta doutrinária do Espiritismo, qualificada por Allan Kardec, e do próprio Evangelho de Jesus. Que Jesus nos dê a sua paz, nos abençoe, e vamos então, nesse momento, orar por nós e pelos nossos irmãos em humanidade. Deus nos abençoe.
Jesus, que neste momento, Mestre, sejam derramadas sobre nós tuas bênçãos de luz, de paz e de misericórdia. Que a equipe orientada por Bezerra de Menezes e por Aristides Maltês venha abençoar-nos em nossos lares, envolvendo-nos nestas energias que a Ti suplicamos. Que neste momento, amigo divino, possamos orar pela nossa paz, a paz dos nossos lares, orarmos pelos familiares e entes queridos, amados, pelos seus lares. Possamos, Divino Jesus, estender nossas preces na direção dos que estão nas prisões, os que estão nos hospitais psiquiátricos, em clínicas psiquiátricas, os que estão padecendo dos males morais, os males psíquicos e espirituais de toda a natureza, os envoltos na violência, vitimados ou vitimadores, aqueles que estão submetidos às muitas formas de servidão, de escravidão humana, os que estão distantes, em ricões, abandonados, vivenciando enfermidades e dores, sem qualquer assistência. Vibramos, Jesus, pelos que neste momento estão padecendo por desastres da natureza, por guerras, pelos que estão sendo deslocados de seus rincões e habitações, vivendo em abrigos precários, em campos de refugiados, te rogamos, Mestre, por todos aqueles que estão em hospitais, tomados pela Covid-19, experimentando agonia, dor, pelos seus familiares angustiados, pelos trabalhadores de saúde,
por todos aqueles, Senhor, que neste momento buscam a cura, a melhoria para essa doença terrível que a tantos tem levado desta vida material. Te rogamos por aqueles que estão na vida espiritual em profunda agonia, sem entenderem a sua nova condição, para os que estão envoltos em revolta, em rebeldia contra a lei, os que obsidiam e são obsedados. Te pedimos, enfim, por todo o planeta, Senhor, por toda a nossa terra, que tenhas piedade dela. Que neste momento tudo e todas as coisas sejam tocadas pela tua emanação divina, irrigando nossas vidas, transformando a condição planetária. Hoje, eminentemente expiatória, provacional, para uma condição mais regenerada perante as leis de Deus. Te agradecemos, Mestre, por tudo que nos concedes, todas as bênçãos. Que continues a nos amparar, a nos conduzir com tuas mãos de divino pastor. Que possa ser em teu nome sagrado, no nome de Deus, que aqui iniciemos, que aqui encerremos nosso culto evangélico de hoje. Que recebas nosso louvor, Cristo, assim como Deus, nosso Pai, hoje como sempre, que assim seja. Como sempre fazemos, vamos guardar alguns instantes mentalizando a figura de Jesus, de mais alto, de onde se encontra, irradiando sobre a terra a luz suave e dourada da sua compaixão. Mentalizemos assim por instantes.
Vamos então ver a continuidade da nossa programação. Teremos na próxima quinta-feira este que vos fala, falando sobre o sal da terra, a luz do mundo, interpretação da lei e as ofensas. Teremos também, deixa eu retornar aqui. Teremos também no sábado a nossa Ana Cristina falando sobre a lei de sociedade, a lei de igualdade e o socialismo utópico de Saint-Simon e Fourier. Não é socialismo de partido, gente. É socialismo filosófico de Saint-Simon e Fourier. E teremos na próxima semana, na terça-feira, o nosso Marconi falando sobre os falsos profetas, uma mensagem do Espírito de Luís, capítulo 21, item 8 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, está aqui comunicada a nossa programação durante a próxima semana, e não esta, né? Esta quinta, o sábado e a próxima terça-feira, né? Estão todos e todas convidados e convidadas a estarem conosco. Desde já agradecemos a presença de todos e todas, pedindo a Jesus que nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Beijos, abraços para todo mundo, paz e bem, que Jesus nos abençoe. Boa noite a todos e todas.